Nesse vídeo eu começo a contar histórias de traders que operam com ações. Pode parecer à primeira vista que operar ações pode não dar dinheiro do jeito que dá operando futuros, especialmente com alavancagem. Mas olha só, a história do Newman é totalmente diferente do que você pode pensar. Bem diferente, aliás. Depois da vinheta, a gente vai falar do cara que foi de uma conta de $2.500 para mais de 50 milhões. Roda a vinheta. Vamos lá, antes da gente falar da história de mais um cara desse livro aqui, eu quero pedir para você curtir o vídeo se você gostar, se você está gostando da série Histórias Secretas de Traders Reais, curte o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu ainda não vi todas as sacadas que já deu para pegar até agora. E essa história é fantástica, é inclusive o primeiro comentário que está atrás do livro Unknown Market Wizards, do Jack Schwager. O primeiro comentário é dele, é provavelmente uma das mais impressionantes histórias que estão no livro. Essa fantástica história milionária começa lá atrás, 2019, né? Com o Jack recebendo um e-mail, até foi um pouco antes de 2019, ele recebeu um e-mail que dizia mais ou menos assim, vou abrir aspas aqui. Estou entrando em contato com você porque por muitos anos mantive minha atuação no mercado somente para mim. Até meus amigos não sabiam exatamente o que eu fazia e o que eu faço, até os dias de hoje. Basicamente, eu comecei em 2002 com uma conta de $2.500 e hoje chego a um pouco mais de 50 milhões antes dos impostos. Já pude viajar o mundo todo e conhecer todos os lugares nessa vida. E agora, com 2 filhos, eu gostaria de poder colocar no papel a minha jornada e, quem sabe, inspirá-los de alguma maneira. Sempre operei sozinho em uma operação de um só homem. Fecha aspas. O Jack respondeu para esse cara, para o Newman, e disse que ele ainda estava se preparando para, quem sabe, fazer um livro e que não era naquele momento, mas aí passaram-se alguns meses e ele acabou por começar a fazer esse livro amarelo aqui dos traders desconhecidos e por fim entrou em contato com o Newman para entender mais detalhes. O nome dele é Jeffrey Newman, tá aqui na descrição do vídeo. A primeira coisa que o Jack Schwager fez foi pedir um histórico de resultados, né? O Newman mandou um histórico da corretora dele, dos últimos 10 anos na mesma corretora. Antes disso ele operou em outros lugares, ele não tinha mais o histórico, mas ele mandou o imposto de renda dele desde lá de 2002, são 18 anos, quase 19 agora. Além dos $2.500, o Newman tinha um outro dinheiro que ele ganhou do pai, ele recebeu algumas ações do pai, então o total eram $7.700, mas de fato foi só com os $2.500 que ele começou a jornada dele como trader. Apesar de não ser claro o drawdown, né, o rebaixamento que ele teve nos primeiros anos, o resultado composto ao ano chega na casa dos 80% nesses últimos 18, 19 anos. Olhando somente os últimos 10 anos do resultado dele, de 2009 a 2019, foi quando, aliás, o Jack Schwager entrevistou ele em 2019, ele acumula um retorno só nesses 10 anos de 53% ao ano, um retorno composto, né? Apesar de ser incrível, né, esse resultado, o que mais chamou a atenção do Jack ao entrevistar o Newman foi o fato de que ele, o Newman, fez grande parte da sua fortuna operando penny stocks, que chamam. São aquelas ações com preço de centavos ou pouquíssimos dólares, geralmente centavos, por isso que chama penny, de centavos, né? Aqui no Brasil a gente chama geralmente de small caps. Muitos traders acreditam, isso inclui o próprio Jack Schwager, que essas ações são facilmente manipuladas, né? São manipuláveis e por isso tendem a ser um cemitério de traders, cemitério de malandro. Na grande maioria das vezes é fato, mas o Newman encontrou uma maneira de fazer isso bem eficiente, a gente vai começar a contar isso. Ali no começo da entrevista, como de costume, o Jack pergunta ao Newman o que ele pensava em ser quando criança. Ele diz que, assim como o pai, que era médico, ele também pensou em ser médico. Durante o colegial foi quando ele teve o primeiro contato com o mercado financeiro e um tipo de simulação de carteira de investimentos na escola, durante o colegial, né? A escola, aliás, incentivava isso, interessante, né? A escola incentivando a educação financeira, eles faziam um sistema ali simulado de carteira de ações. Depois de fazer uma parte, né, da faculdade relativamente rápido, em Química, ele fez um mochilão para a Europa, parou ali
acho que 3 anos, fez um mochilão para a Europa. E ali ele começou a perceber que ele não queria mais ficar só estudando, ele tinha se apaixonado pelo mercado e ele queria fazer aquilo. Ele de fato começou a operar com dinheiro de verdade. A partir de uma grana, esses 2.500 dólares, ele ganhou do seguro do carro. Por causa de uma chuva de granizo que danificou o carro dele, ele pegou o cheque de 2.500 dólares, abriu uma conta na corretora, lá em 2002, e começou a tradar. Até aquele ponto, até aquele momento ali, ele não tinha lido livro algum sobre trade ou sobre mercado. Tudo que ele buscava fazer ali era encontrar ações bem baratinhas, que não tinham se mexido por muito tempo mesmo. Esse insight ele pegou vendo que as maiores movimentações que aconteciam na bolsa, todos os dias vinham de ações muito baratas, as penny stocks. A primeira conta que ele fez foi, se eu fizer 3% por dia, eu estou milionário em menos de um ano. O próprio Jack comenta que ele foi muito ingênuo e ele, aliás, concorda com isso. A entrevista vai continuando ali com o Newman contando que, de fato, não foi muito depois de um ano que ele conseguiu fazer o primeiro $1 milhão. Não fica claro nesse ponto da entrevista muito bem que tipo de gestão de risco que ele fazia. Porém, a conta ali, ele na verdade acabou contando nessa parte da entrevista que ele tentava fazer algumas centenas de dólares, às vezes um pouco mais de alguns milhares de dólares por dia, tentava buscar isso. Ele conta que quando ele chegou nos 100 mil dólares, ele anotou num caderninho que ele controlava, ele anotou assim, faltam 100 dias para chegar em 1 milhão. Ele literalmente ia arriscando o quanto faltava para chegar lá. Interessante é o comentário do Newman, onde ele disse que ele não sabia o que ele estava fazendo quando ele chegou no primeiro 1 milhão de fato. Provavelmente não foi a melhor gestão de risco, mas ele encontrou algo que ficou funcionando para ele ali por algum tempo. Ele pensava naquele ponto, ainda com 23 anos de idade, né, em parar por ali mesmo, pegar todo o dinheiro, colocar numa renda fixa e viver a vida viajando, o que, claro, acabou não acontecendo. Por um tempo ali, ele ficou fazendo alguns scalps de poucos centavos nas ações, aquelas que praticamente não davam nada. Ele já tinha passado de $1 milhão, quando ele viu uma ação que tinha andado de poucos centavos para $2. Era uma empresa que fazia criação animal. E aí ele decidiu entrar naquele trade, ele achou bom por algum motivo, ele entrou. Quando ele entrou naquele trade, em poucos minutos ele viu a ação descer de $2 para $1. O Newman conta nessa parte da conversa que ele suava e falava, vou estourar minha conta. Dá para ver ali que ele alavancou bastante no começo da carreira dele e de vez em quando ele se alavanca bastante também. Ele acabou saindo do trade no mesmo dia, em questão de alguns minutos, ele deixou no mercado ali um prejuízo de 30% do lucro que ele havia feito. Literalmente a gente está falando de mais de $300 mil de prejuízo naquele trade. O que houve nessa história dessa ação foi que a ação estava indo bem, só que estourou a gripe suína, que mexeu bastante com as ações desse setor, e ele foi pego no contrapé ali. Mas ao longo do tempo, o Newman conta que ele começou a mudar a estratégia de operar. Ele incorporou linhas de tendência, ele procura sempre comprar e não vender as ações, comprar olhando gráficos mensais, ele coloca uma linha de tendência de baixa e ele junta com um volume, ele costuma observar grandes volumes de grandes ordens, ele entra imediatamente no rompimento dessas linhas, ele diz que se no momento que ele entra no mercado não anda a favor dele, ele já sai, sem hesitar. Começou a andar contra, ele cai fora. No começo dessa nova fase, com linha de tendência e tudo mais, ele buscava operações mais curtas. Ele saía geralmente no mesmo dia que ele entrava nas operações. Foi ali com o tempo, olhando as linhas de tendência mais longas, linhas de tendência de 1 ano, de 5 anos de duração, que ele percebeu que ele podia buscar ali operações mais longas e com movimentos maiores. Na fase mais recente, o Newman conta, a partir de uma experiência que ele teve com etanol, que ele hoje usa muito de sua análise ali. Ele tem uma análise setorial para determinar, né, de setor de negócio. Até sobre essa história do etanol, ele conta que ele estava numa sala de discussão de traders, quando ele ouviu uma história que ia ter ser apresentada uma lei no Congresso para aumentar de 1% para 5% a quantidade de etanol na gasolina. Ainda não estava se discutindo muito na grande mídia essa possibilidade disso acontecer, então Newman viu uma oportunidade que poucas pessoas estavam explorando. Então ele fez ali, ele começou, aliado à técnica dele, a montar posições em empresas ligadas no etanol. Ele disse que até aquele momento foram os melhores trades que ele tinha feito na carreira. E com isso ele começou a se interessar por estudar setores inteiros. Por exemplo, ele se interessou, logo no começo da história daquelas impressoras 3D, começou a avaliar se valia a pena investir
nessa tecnologia, então ele mesmo comprou uma impressora 3D para ele, estudou CAD e começou a usar a impressora para decidir se aquilo era um bom negócio mesmo. Se ele não gosta da empresa, ou se ele não acha que o produto é bom, ele não entra num trade. Por mais graficamente, por melhor que seja graficamente, ele não entra. As operações que ele fez no setor de impressão 3D foram mais um exemplo de que você pode achar assimetrias enormes, né, a seu favor. Foi assim que ele fez com esses trades de impressão 3D nessa área, que teve um boom, teve uma época de um boom mesmo, né? Volume, padrão gráfico e a história por trás da ação começaram a formar o que é hoje a maneira de operar do Newman. Para sair de um trade, né, agora a outra ponta do trade, o Newman conta que ele busca fazer a lógica inversa do que ele faz para entrar, que é, no caso, ele traça a linha de tendência de alta e sai no momento que elas quebram. As operações hoje em dia dele são focadas inteiramente em setores, não só em uma ação. Então, quando ele gosta de uma área de negócio e ele vê oportunidades ali gráficas, ele começa a montar as operações em todas as empresas do setor que interessam para ele. Aliás, um comentário interessante é que quando ele encerrou a campanha nas empresas de 3D, de impressão 3D, ele havia conseguido identificar ali uma simetria tão grande que seu capital já estava chegando na casa dos 10 milhões de dólares. Outra história interessante vem de uma empresa que nem mais é listada na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos. Aliás, o próprio Newman menciona, ele conta que muitos dos seus grandes trades foram em empresas que não estão mais listadas, tão pequenininhas que já sumiram do mapa. Nessa história, ele observou que havia um enorme movimento, ou seja, bastante volume de compra de diretores de uma empresa que fazia um tipo de esponja de limpeza, esponja normal. Não era nada especial. O Newman em si comprou a esponja para ver se ela era boa. Ele viu que não tinha nada demais, mas pelo volume que tinham de insiders, ele achou incrível, né? Tantos diretores da empresa estarem comprando, mas quase a metade das ações que tinham disponíveis no mercado. E ele acabou entrando, comprando ali por poucos centavos. Um tempo depois, a empresa de esponjas ali começou a aparecer em tudo que era propaganda esportiva, em estádios, em camisas esportivas, vários tipos de patrocínio. Muita gente começou a falar da empresa e amigos do Newman, os próprios amigos dele, começaram a comentar sobre isso e comprar ações da empresa. É lógico, o Newman já estava fazia um tempo posicionado nessa ação. Foi que nesse inteirinho ele decidiu viajar e continuou monitorando a ação. Cada centavo que a ação subia, ele ia realizando um pouco. Ele estava num safari na África quando ele recebeu no seu BlackBerry, eu usava BlackBerry na época, uma mensagem de texto que a ação estava em quase 30 centavos. Era um lucro enorme e o Newman queria logo realizar aquela operação. Ele implorou ali no hotel por um acesso à internet e conseguiu uma conexão dial-up. Aliás, se você nem sabe o que é uma conexão dial-up, é porque você é muito novo para saber. Se você aí não sabe o que é uma conexão dial-up, comenta aqui embaixo. Vai no Google que você vai descobrir. Galera dos anos 90 provavelmente não sabe o que é. Você sabe, né, Nags, que é a conexão dial-up. Pois é. Eu também sei. Isso é sinal de que a gente está velho, aliás. Ele conseguiu, no fim, lá na África, se conectar em uma internet extremamente lenta e conseguiu zerar a posição dele. Quando ele voltou para o lugar ali, eles estavam em umas tendas, né, um hotel diferente. Quando ele voltou para a tenda com os amigos, um dos amigos dele, desesperado, comentando que a empresa agora já estava cotada a 5 centavos, que ela derreteu a 5 centavos de uma hora para outra. Foi por um triz que o Newman ia deixar de ganhar mais de 700 mil dólares. Por acaso, ele recebeu um texto, foi lá, zerou a operação na hora que ele devia e conseguiu fazer mais outra baita grana. O final dessa história é que o SEC, que é a CVM lá nos Estados Unidos, processou os diretores da empresa por algo que a gente chama de pump and dump, que é uma artimanha para inflar artificialmente o preço de uma ação, para atrair investidores a entrar, e aí esse pessoal que causou esse movimento, essa artimanha, obtém um lucro na cabeça de investidores menos informados, né? Investidores que estavam entrando porque poderia haver algum potencial na empresa, né? Uma outra história que ele conta muito parecida foi de uma empresa baseada em CBD, que são produtos baseados em cannabis, né? Cannabis-based alguma coisa, que são os produtos que são baseados em cannabis. Teve toda uma lei nos Estados Unidos sobre isso. Essa empresa, aliás, que ele menciona, produzia uma água com infusão em cannabis, que prometia melhorar dores no corpo e tudo mais. Se discute muito sobre o efeito da cannabis sobre dores, né? E aí ele decidiu investigar um pouco mais esse produto, foi numa mercearia local, que tinha ali uma loja de uma farmácia, começou a perguntar para o pessoal que trabalhava o que eles achavam. Um dos funcionários adorava o produto, usava ele mesmo, não era uma água barata.
Era ainda o começo todo dessa história. Ele olhou os gráficos e decidiu que dava para fazer uma operação. Ele conseguiu entrar numa boa operação e conseguiu sair muito bem, porque por acaso ele ia todo dia na loja para ver a receptividade dos clientes naquele produto. Num dos dias que ele foi, o gerente comentou que tinha chegado um lote com uma sujeira, com uma contaminação dentro. Ele saiu correndo e zerou as posições antes que essa história da contaminação se espalhasse. Acompanhar o produto em si é uma grande sacada dele, tá? E acompanhar o que as empresas fazem. Um outro caso que ele conta foi de uma empresa de biometria, né, de impressão digital. Muito antes da gente ter acesso biométrico nos telefones celulares, o Newman já usava, não sei se vocês lembram, aquele aparelhinho de biometria que tem no Detran, tem em várias empresas, aquele aparelhinho do lado do computador. Isso já tem, é um dos primeiros dispositivos de biometria portátil, foram aqueles. Ele já usava no computador dele e naquela época ele pensava, pô, podia ter em celular isso, né? E nessa história toda ele acompanhava um dos principais fabricantes de acessos biométricos, até um dia que ele viu uma notícia que eles estavam fazendo uma parceria com a Samsung. Foi ali que ele percebeu que teria um grande negócio. Ele colocou 1/3 do patrimônio dele, que já passava dos 10, 20 milhões de dólares, naquela ação. O próprio Jack ficou impressionado com ele colocar tanto dinheiro num papel só. Mas o Newman disse que se algo for errado, acontecer errado, ele sai muito rápido de um trade, ele não deixa o papel andar contra. E se houver uma perda de liquidez ou um movimento contrário, ele cai fora. E se for o caso, ele entra de novo, mesmo que seja num preço mais caro. Ah, e ele nunca opera vendido. Mesmo em 2008, ele só operou comprado. Ele diz que sempre ele gosta de viajar no verão, e geralmente no verão o mercado é mais complicado, mais chato, acaba tendo correções, então ele sempre volta do verão pronto para comprar o que der para comprar. O Jack pergunta sobre algum livro que influenciou ele e ele diz que o livro que influenciou ele foi o Reminiscências, de um operador da bolsa, que teoricamente conta a história do Jesse Livermore. Ele diz que sente que faz algumas coisas, como por exemplo, medir a sua convicção, muito baseado no que foi tratado no livro. O Newman diz que ele acerta menos de 50% das vezes, mas são alguns poucos trades no ano onde todas as estrelas se alinham, que ele, com muita convicção dessas confluências que estão ali, toma um risco maior para buscar grandes movimentos e ter, de fato, os grandes resultados que ele vem acumulando ao longo dos anos. Agora, eu vou dar uma pausa e pedir para você. Pô, já ouvimos uma grande parte da história antes dos comentários finais. Deixar seu like, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Se inscrever no canal é importante. Acompanhe a série de vídeos legais, pequenos cortes e sacadas que a gente coloca sempre no nosso canal. Não deixa de se inscrever e comentar o que você está achando da série aqui embaixo nos comentários, depois que o vídeo acabar. Tá bom? Vamos lá para comentários finais, sempre deixando um abraço para o meu amigo Felipe Mano, que me ajuda com as resenhas que a gente faz para essa série. Desde 2019, que foi o ano da entrevista, o Jack e o Jeffrey, né, o Newman, têm mantido contatos frequentes por e-mail. Em dezembro do ano passado, o Jack conta que recebeu uma mensagem do Newman informando para ele que ele já havia atingido 100 milhões de dólares no ano. Obviamente, o Jack ficou impressionado e retrucou: caramba, 100 milhões acumulados? Então seu capital foi de 50 para 100? Eis que o Newman respondeu: não, Jack. Eu ganhei 100 milhões de dólares só esse ano. Olha só o cara. Apesar de ter iniciado sem qualquer estudo prévio, podemos dizer que o Jeffrey, né, o Newman, teve alguma sorte em achar uma operação com enorme assimetria a seu favor, o que foi aquela na qual o corretor dele permitia comprar e vender penny stocks a um preço que ia além da casa decimal. Foi logo no comecinho dele, ele fazia scalps bem pequenininhos, de poucos centavos, além da casa decimal do centavo. É claro que aquela oportunidade não podia durar para sempre, mas além de permitir ao Newman iniciar bem no mercado, ela certamente consolidou nele uma tendência em buscar os trades assimétricos que ele mantém até hoje. Por falar em falta de preparo prévio, também a gente pode dizer que o início do Newman não é exatamente um bom exemplo a ser replicado. Sem ter estudado sobre trading, probabilidade, antes de começar a operar, e assim ele foi até completar um ano fazendo aquilo, o trader é um candidato natural ao fracasso rápido ou uma presa fácil para o anzol dos falsos gurus do mercado. Pensando bem, o Newman não começou de uma forma muito diferente daquela que a gente vê acontecer o tempo todo. O Peter Branch, o primeiro trader dessa série de vídeos, ele opera com linhas horizontais. O Jeffrey já prefere usar linhas de tendência. E as linhas de canal conquistaram o coração do meu amigo Alex Pisk. Afinal, quem é que está certo?
Todos, pois os três usam as linhas apenas como um componente dentro de um conjunto de premissas muito bem definidas e que são resultado de muito estudo e observação do movimento dos preços. Não somente nessa entrevista com o Newman, mas em todas as outras, o Jack sempre se mostra muito interessado em saber como cada trader define os critérios de saída de uma operação lucrativa. Esse enorme interesse não é à toa, pois o momento de sair de uma operação lucrativa é um dos grandes motivos de frustração para os traders. O trader ele sempre vai deixar algum dinheiro na mesa. Portanto, você tem que definir uma saída que te deixa mais confortável, aquela que está alinhada com a sua personalidade e que o seu backtest aprovou. E viva bem com ela, viva bem com essa premissa. Ainda a respeito de estratégias de saída, dentre aquelas que o Newman utiliza, a que se mostrou mais eficiente foi a de cair fora quando ele vê que todo mundo está entrando, ou seja, quando há uma hype em torno da ação na qual ele está comprando. Bem, lembram-se daquele tio que veio te abordar no churrasco para falar sobre a bolsa, o engraxate do JP Morgan? Eles ajudaram e ainda ajudam muitos traders a criarem indicadores muito importantes de sentimento de mercado. Assim como o Amritsar, o outro trader desse livro e de quem eu já falei num vídeo anterior, o Newman corta muito rápido as perdas dele, né? Cut your losses short and let your profits run. Não é apenas uma frase bonita para mencionar, mas também uma característica indispensável para os traders que buscam ali um baixíssimo risco-retorno e, por consequência, né, um baixíssimo risco para alto retorno e, em consequência, entram em operações ali de baixa probabilidade. Isso não significa que operações de alta probabilidade também não são lucrativas a longo prazo, cada uma com a sua premissa e as suas regras. Muitos traders já comentados nessa série usam a palavra convicção e falam muito sobre a importância de estar convicto ao escolher um trade e até para definir o tamanho da posição naquela operação. Nessa convicção tratada por eles, porém, além de nada ter a ver com qualquer certeza sobre um evento futuro, e esse sempre vai ser um motivo de grande ansiedade para um trader iniciante, né? O trader que está começando nessa jornada, ele deve, acima de tudo, comprar tempo. Estuda bastante o mercado e o ativo que você vai operar, faz um backtest completo e correto, escuta o que os traders mais experientes têm para te dizer, invista no autoconhecimento para estar pronto para seguir o seu plano. Achou que é muita coisa? Olha, somente cumprindo todas as etapas necessárias você vai poder ter alguma chance de entender o que esses traders estão querendo dizer quando eles falam na palavra convicção. E eu, aliás, falo muito sobre essa questão de convicção. Encontre a sua, tá bom? A gente falou nesse episódio, mais um episódio do Unknown Market Wizard, baita livro, baita inspiração. Espero que você tenha curtido, deixa teu like, não deixa de dar o like, dar o feedback, compartilha com pessoas que possam gostar de ver histórias inspiradoras como essas. Eu te vejo no próximo vídeo, um bom dia, um bom fim de semana, uma boa semana, tamo muito junto, um grande abraço, até mais, valeu, tchau. Rapaz, Managa tá frio, hein? Rapaz, quantos graus pôs ali? 17. 17 graus, rapaz, é muito frio, bicho. Ó, sai até bafo aqui.